Pessoal, agora nós vamos fazer um blocão de jurisprudência de responsabilidade civil. Aqui as principais decisões do STF e uma coisinha ou outra do STJ, só para a gente dar aquela última turbinada na sua preparação, já que jurisprudência está sempre caindo bastante em prova, e assim, tratando o assunto separado, fica mais fácil depois para a gente promover determinadas alterações, atualizações pontuais que a gente precisa fazer, especialmente nos cursos de reta final, quando necessário, tá? Então vamos lá. Primeira questão, ou primeira decisão, é essa tese de repercussão geral que trata da responsabilidade civil do Estado em relação a foragido do sistema prisional, tá? A Constituição fala pra gente assim, o STF, melhor dizendo, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada, tá? Então aqui a gente tem um prejuízo, um dano, pode ser um prejuízo tanto moral quanto patrimonial, decorrente de foragido. É aquela pessoa que fugiu, preso que fugiu, né? Então ele tá foragido do nosso sistema prisional. Esse camarada deveria estar preso, mas não está preso porque ele conseguiu fugir. E ele causa um prejuízo a terceiro. A questão que fica aqui é o seguinte: como que funciona a responsabilidade civil do Estado? Para que haja responsabilidade civil do Estado nesse caso, você precisa de nexo causal entre a fuga, ou seja, o ato de fugir, o momento da fuga, e o prejuízo causado a terceiro. Então você precisa demonstrar esse nexo causal. Exemplo, o camarada, ou melhor dizendo, né, eu vou colocar assim, o prejuízo, não é bem o prejuízo aqui, mas é a conduta do preso. Entre a fuga e a conduta que eventualmente vai gerar, então, ensejar o prejuízo ao terceiro. Vamos pegar aqui o exemplo. O preso fugiu, pulou do muro de xadrez, tinha uma moto ali dando sopa, ele furtou a moto e se evadiu do local. Ele furtou a moto para consumar a fuga. No ato da fuga, ele causa prejuízo. Ele cava um túnel por baixo do xadrez e esse túnel sai dentro da casa de uma pessoa. Saiu dentro da casa da pessoa, estragou todo o piso da pessoa, quebrou tudo ali, quebrou a janela e furtou ali algumas coisas, alguma roupa e etc e tal, para ele poder se esconder e foi embora. Ele fez isso para consumar a fuga. Quando ele faz isso, existe responsabilidade civil do Estado. Fora das situações, se não houver esse nexo causal entre a fuga e a conduta, não existe responsabilidade civil do Estado. Professor, e se for demonstrado esse nexo causal, como é que funciona a responsabilidade civil do Estado? Aí se trata de responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada aqui na teoria do risco administrativo, tá? Então, aí, se houver o nexo causal, responsabilidade civil objetiva do Estado. Agora, se não houver, não existe a responsabilidade civil do Estado. Uma forma de fazer a leitura desse julgado aqui, é por isso que eu gosto, às vezes a gente tem que entender de raciocínio lógico. Sabe aquela aula de raciocínio lógico que você fica, eu vou usar isso aí para quê na minha vida? Você usa para interpretar texto, porque você pega aqui, ó, o não, você tem um não aqui, ó, corta esse não e corta esse outro não aqui, ó. Em raciocínio lógico você sabe, dois nãos, você corta os dois nãos e lê isso aqui de forma direta. Nos termos da Constituição, se caracteriza a responsabilidade civil objetiva por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando demonstrado nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Show de bola? Show de bola. Então, falamos da primeira hipótese de responsabilidade civil. Segunda, o Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado quando os exames são cancelados por indício de fraude. Então, cuidado porque não é qualquer hipótese, tá? Aqui é quando tem fraude. Fraude. Não é uma falha técnica, imprimir o caderno errado, isso, aquilo. Não é disso que eu estou falando. Falando de fraude. Contratei uma pessoa jurídica de direito privado para organizar o concurso público para acesso aos quadros do meu órgão ou entidade. Os candidatos foram lá,
estudar ou comprar as passagens aéreas, qualquer semelhança é mera coincidência. Compraram passagem aérea, reservaram hotel, chegaram na véspera da prova, ou chegaram até realizaram a prova, e aí, de repente, tudo aquilo foi em vão. Concurso público cancelado porque foi comprovada a fraude na realização do concurso. Por conseguinte, todo aquele dinheiro foi jogado fora. Você vai mover a ação de responsabilidade civil. De quem que vai ser a responsabilidade primária? Responsabilidade primária nessa hipótese aqui não vai ser do Estado. A responsabilidade primária vai ser da pessoa jurídica de direito privado que organiza, ou seja, a banca, né, do concurso público. Pessoal, no Brasil, basicamente todas as bancas são pessoas jurídicas de direito privado. Você move a ação contra a banca. Só que imagina um concurso público de grandes proporções. Cara, vai literalmente, né, desculpa o trocadilho, vai quebrar a banca. Como assim quebrar a banca, professor? A banca não vai ter dinheiro para pagar a indenização para todo mundo. E aí, se a banca não tiver dinheiro, surge o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. O que é responsabilidade subsidiária? Responsabilidade subsidiária é aquela responsabilidade do Estado. Se o Estado não tem condições de... Se a banca não tem dinheiro para arcar com prejuízo, agora você vai no Estado, o poder público. Vocês contrataram aquela banca ali, ó. Contrataram uma banquinha para fazer o concurso público, a banquinha fez coisa errada e agora você vai ter que arcar com prejuízo. Mas a responsabilidade do Estado é subsidiária. É só se a banca não tiver condições de arcar com prejuízo, tá bom? Show de bola. Próximo caso. Comércio de fogos de artifício. Só para vocês saberem, o Estado é responsável por fiscalizar a comercialização de fogos de artifício. Dona Maria foi lá, plantou suas plantinhas, cuida do seu quintal como se fossem os seus filhos, foi lá investir um dinheiro junto com seu marido, construir um galpão para cuidar das plantas e tal. Eis que ela percebeu que tinha um movimento meio estranho na casa do seu vizinho. Seu vizinho entrava e saía carro, entrava e saía carro, entrava e saía cliente. Ela não sabia o que esse cara está vendendo aí. E ela fica curiosa. Certo dia, tá lá a Dona Maria e o seu João assistindo um joguinho de futebol e buf, explodiu a casa do vizinho. A garagem dele explodiu, pegou fogo até na caixa d'água. E aí, né, sobrou para Dona Maria, o seu João. Caiu um monte de destroço nas plantinhas da Dona Maria. Caiu no lugar, na parte ali que eles construíram para poder cuidar das plantas. Caiu até no tratorzinho do seu João. Tiveram prejuízo. Vão processar, né? E quem que eles vão processar? Trata-se de comércio ilegal de fogos de artifício. Processo vizinho, posso processar o Estado? Como é que funciona isso? O STF decidiu esse assunto lá no RS 136861, tema 366, julgamento em 2020. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for. São duas hipóteses aqui, então. Vamos lá. Que tipo de dano que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de dano decorrente de comércio de fogos de artifício. Danos de comércio de fogos, dano decorrente de comércio de fogos de artifício. Beleza. Aí vamos lá. Vamos tratar dessa situação. Para que surja a responsabilidade civil do Estado, essa responsabilidade civil do Estado depende da comprovação de que houve uma falha, uma violação por parte do Estado. É a violação do tal do dever específico de agir, ou dever específico de cuidado que o Estado deveria ter. Para configurar essa violação, esse dever específico de agir,
nós temos que ter duas hipóteses aqui. Hipótese número 1. O Estado concede a licença. O Estado concedeu a licença, veja só. O vizinho da Dona Maria foi lá e pediu o licenciamento e o Estado concedeu essa licença. Só que o problema foi o seguinte, depois a gente foi ler aqui as normas, leis, portarias, decretos aplicáveis e essa licença não observou as cautelas previstas em lei. Então, veja só, o vizinho da Dona Maria, por exemplo, tem a licença para vender fogos de artifício. Só que aí, estou colocando aqui supostamente, a gente vai ler a lei diz o seguinte, olha, não pode ter comércio de fogos de artifício em área residencial. Ou, para que tenha comércio de fogos de artifício, tem que respeitar uma distância hipotética mínima de pelo menos 50 metros, um raio, né, de pelo menos 50 metros para qualquer vizinho. O Estado concedeu a licença mesmo sem o vizinho observar essas regras. Nesse caso, existe responsabilidade civil do Estado. Segunda hipótese. Na segunda hipótese, não importa se o Estado concedeu ou não a licença. A segunda hipótese é o seguinte, o poder público toma conhecimento da irregularidade. O Estado tem conhecimento da irregularidade, só que não agiu para evitar o prejuízo. Exemplo, a Dona Maria, algumas semanas antes, ficou sabendo, esse filho da mãe está vendendo fogos de artifício. Dona Maria vai lá, entra no site lá do órgão público e protocola uma denúncia. O órgão público toma conhecimento do fato. Aí eles falam, poxa, mas isso aqui é do Mário. Pô, o Mário é nosso amigo, cara. Deixa essa véia para lá. Seu Mário vai continuar vendendo ali o negócio dele, mesmo sem licença, mesmo irregular, pode continuar vendendo porque ele é nosso chapa. Beleza, deu problema, deu ruim. Aí a Dona Maria comprova, olha, o Estado sabia que ele tinha um comércio irregular e nada o fez. Aí surge a responsabilidade civil do Estado. Mas na maior parte dos casos em que acontece esse tipo de medida, o Estado sequer sabe. Vamos supor que aqui o Estado não sabia desse fato. O comércio era absolutamente clandestino. O Estado não concedeu licença, nem tinha conhecimento da irregularidade. Professor, mas o Estado deveria fiscalizar. Galera, não tem como o Estado ser onipresente. Não tem como o Estado sair casa em casa para descobrir se a pessoa está comercializando fogos de artifício. Se o Estado não sabe, não tinha conhecimento do fato, nem concedeu licença sem as cautelas legais, não existe violação a um dever específico de agir. Logo, não há responsabilidade civil do Estado. Show de bola? Show de bola, né? Matamos aqui mais uma decisão do STF. Próxima, objetiva, a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística em manifestação em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Então, olha só. Vamos falar aqui da situação de jornalista. Esse jornalista aqui, ele está fazendo uma cobertura jornalística de uma manifestação. E esse jornalista foi ferido. Foi ferido por quem? Foi ferido pelos policiais. Se comprovou que o cacetete, a bala, seja lá o que for, saiu de um policial. Então ele foi ferido pelos policiais. Como é que funciona a responsabilidade civil do Estado aqui? Nesse caso, o Estado terá responsabilidade. Essa responsabilidade aqui é do Estado. E ela é uma responsabilidade civil baseada na Constituição Federal, ou seja, é uma responsabilidade civil objetiva. Professor, mas olha só, o jornalista não tinha conhecimento de que o pau estava quebrando e etc e tal, ele não deveria naturalmente se afastar do local? Galera, o simples fato de existir a manifestação não é suficiente para você dizer que o jornalista tinha que sair do local, porque é o trabalho do jornalista estar realizando essa cobertura. Então, a simples cobertura não afasta a responsabilidade civil. Entretanto, é possível a gente aplicar
a excludente de culpa exclusiva da vítima quando? Olha o que o STF falou. Cabe excludente da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Então, a responsabilidade civil é do Estado pelo prejuízo, mas, a despeito dessa responsabilidade, cabe excludente de responsabilidade civil em razão da culpa exclusiva da vítima. Quando que cabe essa excludente? Quando essa vítima descumprir advertência clara e ostensiva. Ó, aqui não invade porque aqui o pau está quebrando. Coloca aquelas fitas zebradas, aquelas coisas todas. Mesmo assim o jornalista foi lá e passou ali por baixo. Aí, nesse caso, a gente exclui a responsabilidade civil. Não saiu na tese, então é pouco provável que caia na prova, mas no acórdão saiu mais uma hipótese. Qual que é a outra hipótese que está no acórdão? Quando ele participa da manifestação com atos estranhos à atividade jornalística. Olha só o acórdão. Admite-se, o item 2 aqui, né? Admite-se a invocação da excludente de responsabilidade civil da culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que o profissional de imprensa 1. Descumpra ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à integridade física, ou 2, essa não saiu na tese, participe do conflito com atos estranhos à atividade de cobertura jornalística. Imagina que, por exemplo, ele chegou como jornalista, aí ele percebe que nos manifestantes tinha um amigo dele, aí ele fala, pô, bicho, e aí? Vamos pensar que essa manifestação é uma manifestação ilegítima. Vamos pegar que os manifestantes estavam atacando pedra, estavam atirando e etc e tal, e os policiais estavam agindo em legítima defesa. Vou colocar essa hipótese. Ele vai lá e se junta ao amigo dele, pega uma arma e começa a atirar contra os policiais. Ele está participando do conflito numa atividade estranha à atividade de cobertura jornalística. Isso também exclui a responsabilidade civil do Estado, né? O item 1 fala, então, que o Estado responde civilmente por danos causados a profissional de imprensa ferido pela polícia durante cobertura jornalística de manifestação popular. A apuração da responsabilidade segue a teoria do risco administrativo, pacificamente aceita pela jurisprudência e pela doutrina, né? Se é risco administrativo, admite, então, excludente de responsabilidade civil. Show de bola, né? Vamos avançar mais um caso. Morte ou lesão de preso. Esse caso aqui é um caso bastante emblemático, né? Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção, previsto na Constituição, o Estado é responsável pela morte de detento. Pessoal, aqui tem que ficar bem claro. Estamos falando de morte / lesão de detento ou de pessoa sob custódia do Estado. Como é que funciona a questão da morte ou lesão de detento ou pessoa sob custódia do Estado? Aqui existe o que a gente chama de responsabilidade civil objetiva do Estado. É objetiva. Qual que é a teoria que nós estamos aplicando aqui? A teoria do risco administrativo. Guarda essa informação, teoria do risco administrativo. Para que surja a responsabilidade civil do Estado, nós temos que verificar o seguinte: houve uma falha, uma não observância daquilo que nós chamamos de dever específico de proteção. Porque o que acontece? Se a questão pegar e te falar o seguinte, olha, não houve falha no dever específico de proteção. Houve uma causa impeditiva de agir do Estado, de tal forma que o Estado não poderia evitar a morte. Se o Estado não poderia evitar a morte, não há responsabilidade civil do Estado. Existe responsabilidade civil do Estado no caso de falta do dever específico de proteção. Olha o que a decisão do STF fala. Inobservância de seu dever específico de proteção. Então, o que tem que ficar claro aqui para a gente? Para que surja a responsabilidade civil do Estado,
nós temos que verificar o seguinte: o Estado tinha como agir, o Estado tinha como impedir, porque é possível, admite-se, excludente de responsabilidade civil. Essa excludente acontece quando houver aquilo que a gente chama de causa impeditiva de agir. Exemplo: o cara sofre de um infarto agudo do miocárdio. Tava ali, puf, deu, era a hora dele, não tinha o que fazer, o cara teve um infarto, caiu duro no chão. Os socorristas chegaram de imediato, não deu um minuto que iniciou o ataque, os socorristas chegaram, fizeram tudo que poderiam fazer e o cara morreu. O Estado responde nesse caso? Não, não responde. Ele não tinha como impedir. Se o cara tivesse no sofá vendo um jogo de futebol, ele poderia ter tido esse infarto e morrido também. Quando você tiver uma situação em que ele poderia acontecer mesmo que ele estivesse em casa, não existe responsabilidade civil do Estado. Em casa, que eu digo assim, numa situação normal, né, obviamente. Segunda situação, suicídio. Suicídio é o caso mais emblemático, tá? O Estado responde pelo suicídio. Na verdade, o Estado pode responder pelo suicídio, tá? Pode, mas não é obrigatório. Tá? Quando que o Estado pode responder pelo suicídio? O Estado responde pelo suicídio quando ele tinha elementos para evitar esse suicídio. Exemplo, o cara passou num psiquiatra, disse que queria se matar, já tentou se matar uma vez, e o Estado vai lá e não faz nada, dá de ombros e deixa esse cara se matar de uma vez, aí ele vai ser um a menos para nos incomodar. Aí o cara vai lá, se enforca, os agentes penitenciários percebem, não fazem nada, deixam o cara morrer. Um dia depois, vão lá prestar o atendimento, óbvio que o cara já está morto. Aí o Estado responde. Agora, se é uma situação de suicídio, daquele suicídio absolutamente fortuito, o Estado não tem como evitar. Inclusive o STJ já falou, o Estado não tem como manter uma vigilância permanente sobre o detento, ao ponto de evitar que ele ceife a sua própria vida. Exemplo, o cara está aqui, começou a pensar, nunca deu nenhum sinal. Começou a pensar, quer saber? Não estou muito afim desse negócio aqui não. Sai correndo, dá-lhe com a cabeça na parede e cai duro no chão morto. Cara, não tinha como evitar. Ela foi ali, pau, pegou e morreu. Aí o Estado não responde. Então, a priori, né, no caso do suicídio, o Estado nem responderia. Ele só vai responder se for aquela situação que o Estado deu sopa para o negócio acontecer. Aí existe responsabilidade civil do Estado, tá? Olha só a decisão do STF. A decisão monocrática deu provimento ao apelo nobre para reconhecer a responsabilidade civil do ente estatal pelo suicídio de detento em estabelecimento prisional, sob o argumento de que esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido que seria aplicável à teoria da responsabilização objetiva ao caso. O acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização objetiva do Estado, em caso de morte de detento, somente ocorre no caso de inobservância do dever específico de proteção. Tem que ter isso. O Tribunal de Origem definiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente de omissão do Estado e que não poderia montar a vigilância a fim de impedir que ceifasse a sua própria vida, a atitude que só a ele competia. Na verdade, essa decisão aqui é do STJ, né? O que o STJ está dizendo? O cara se suicidou. O Estado não teve uma inobservância do dever específico de proteção. O Estado não tinha como impedir ou manter assim uma vigilância 24 horas na frente dele para ele não se matar. Só ele poderia fazer esse tipo de medida. Então ele fala o seguinte, tendo o acordo recorrido consignado expressamente, que ficou comprovada causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do poder público e o resultado danoso. Feito, o Tribunal de Origem assentou que ocorreu a comprovação de suicídio do detento, ficando escorreita a decisão que afastou a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, o cara cometeu suicídio e, nesse caso, o Estado não respondeu. Por que não respondeu? Porque não tinha como evitar. O cara se suicidou fortuitamente e aí não existe responsabilidade civil do Estado nesse caso. O Estado até pode responder pelo suicídio, mas aí tem que demonstrar que o Estado deu sopa para o negócio acontecer.
Agora, se existe uma causa impeditiva de atuação estatal, se não existe a inobservância do dever específico de proteção, o Estado não responde por esse suicídio, tá? Próximo caso, condições do sistema prisional, tá? A decisão de 2017 também é uma decisão bastante polêmica, tá? Considerando que é dever do Estado... deixa eu só acrescentar uma outra coisa. A derivação disso aqui são outras hipóteses em que há custódia do Estado. Exemplo, o camarada ainda não está efetivamente preso, ou seja, ele não está na prisão, não é o detento, mas ele acabou de ser pego por policiais e foi algemado. Quando o Estado reduz a capacidade da pessoa de reagir, ela passa a estar sob a responsabilidade do Estado. Imagina que os policiais chegam lá e algemam a pessoa cometeu estupro, caso estupro violento, que todo mundo ficou sabendo. Era aquele tipo de pessoa que onde ele parasse, provavelmente as pessoas iriam matá-lo. O apelo popular. Aí os policiais foram lá, algemaram ele, viram um grupo de manifestantes chegando no local e, cara, deixa que a sociedade vai acertar as contas com ele. E viram de costas e deixa o negócio acontecer. E aí? Existe responsabilidade civil do Estado nesse caso? Existe. Por quê? Porque a partir do momento em que o Estado reduz a capacidade de reação, passa a ficar sob a responsabilidade civil do Estado. Então os policiais algemaram ele, chegou um conjunto de populares, os policiais não, aqui não. Agora esse aqui vai se acertar com a justiça. Vamos levá-lo para a delegacia, para a prisão, e ele vai responder perante a justiça. Se eles não fizerem essa conduta e deixarem as pessoas baterem, espancarem até a morte, responsabilidade civil do Estado objetiva pela falta do dever específico de proteção do Estado nessa hipótese, tá bom? Então, a derivação dessa decisão aqui do STF, tá? Beleza, avançando mais um pouquinho, considerando que é dever do Estado, olha esse caso também emblemático, também polêmico, essa parte de prisão toda tem os seus debates, né? Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência de falta ou insuficiência de condições legais de encarceramento. Isso aqui é uma indenização em virtude de condições inadequadas dos presídios. Exemplo, superlotação, falta de banheiros e etc. e tal. Essas condições, né, dos presídios, eu sei que sempre tem muita gente que vai falar, pô, professor, mas isso é um absurdo, esses caras têm que se ferrar mesmo, etc. Sempre vem aquelas coisas. Pessoal, mas assim, vamos pensar, vamos tirar esse lado revolts e vamos para o lado que está na lei, né? O que está na lei está na lei. A lei diz que o presídio tem que ter as condições X. A Constituição Federal prevê que o presídio tem que ter condições X. Existem acordos que o Estado assina, né, que o Brasil é signatário, que prevê condições mínimas de dignidade da pessoa humana para os presídios. E os presídios brasileiros descumprem essas condições. Aí se questionou o seguinte: o Estado seria responsável por essa condição? Teria que arcar com prejuízo, com a indenização para o preso? O STF disse que sim. Professor, mas vamos lá. E o princípio da reserva do possível? Vamos lá, vamos colocar aqui algumas ponderações. Professor, e o princípio da reserva do possível? O que é o princípio da reserva do possível? O princípio da reserva do possível significa o seguinte: o Estado alega que ele não tem recursos para cumprir todas as políticas públicas previstas na Constituição e em outras normas. Não tenho como condições de criar um presídio da forma como está na legislação. Não é por falta de vontade, é por falta de recursos. Isso afasta o dever de indenizar? Não. Tá? Deixa eu até melhorar aqui, colocar isso aqui para cá, para a gente ganhar mais espaço. O STF disse que o princípio da reserva do possível
não pode ser alegado para afastar as obrigações que o Estado brasileiro assume em relação às condições de presídios. Então, não se aplica o princípio da reserva do possível nesse caso. Outro ponto, mas professor, o ressarcimento, a indenização, essa indenização aqui não afasta a condição ilegal. Não é o fato de eu indenizar ele que vai fazer o presídio ficar bom. Ele vai continuar o presídio ruim. Então não tem por que indenizar ele. Eu indenizei, mas o cara continua preso na condição inadequada? Ok. O STF entendeu que isso também não é argumento para afastar a indenização. O STF diz o seguinte, olha, a simples alegação de que o presídio não atende às condições mínimas e que a indenização não vai suprir essa necessidade, não afasta o dever de indenizar. A indenização vai funcionar aqui como uma compensação. Só para fazer uma analogia, se a gente aplicasse aqui, ó, a indenização não vai afastar a condição do presídio, então para que eu vou indenizar o cara? Olha, imagina uma pessoa e um ente querido foi morto por uma ação estatal. Ela move a ação de indenização contra o Estado. O Estado indeniza. Pergunto para vocês, a indenização faz a pessoa voltar à vida? Não, não faz, ela continua sem aquela pessoa. Mas a indenização figura como uma compensação. É a mesma regra aqui. A indenização, tudo bem, não vai fazer o presídio ficar bom, mas é uma forma de compensar a condição que a pessoa está passando. Então essa é a lógica da decisão do STF acerca dessa indenização em virtude da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Beleza, avança mais um pouquinho e vamos falar da responsabilidade por atos de notários e registradores. Essa aqui a gente já estudou, então só vou fazer a leitura com vocês. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Esse caso, como a gente já falou, como nós já estudamos em outra oportunidade, só relembrar aqui. Responsabilidade é primária, direta e objetiva do Estado. Se o notário oficial de registro agiu com dolo ou culpa, o Estado move a ação de regresso. Então, o oficial de registro responde regressivamente de forma subjetiva. E se o Estado não mover a ação de regresso quando cabível, quando houver dolo ou culpa, o agente omisso responde por ato de improbidade administrativa. Essa aqui é a decisão do STF. Beleza, professor, vamos ver como é que esse negócio cai em questão de concurso público. Olha essa questão. Fernando, profissional da imprensa, foi ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística. Em manifestação em que houve tumulto e conflitos entre os policiais. Os policiais que atuaram no evento portavam câmeras que filmaram o tumulto, restando comprovado que Fernando descumpriu ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que havia grave risco à integridade física. O que aconteceu aqui? Uma excludente de responsabilidade civil, culpa exclusiva da vítima. O Fernando invadiu o local que ele não deveria invadir. A responsabilidade do Estado nessa hipótese é objetiva, com base na Constituição Federal, né? Então a responsabilidade seria objetiva. A gente já elimina a letra A por causa disso, porque é objetivo. Não vou analisar o restante da questão, porque aqui a gente já consegue matar. Ela é objetiva. Essa daqui, ok, objetiva, mas incide a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima. Esse aqui é o nosso gabarito. É objetiva, mas tem excludente, justo nesse caso, de culpa exclusiva da vítima. Objetiva do Estado e não incide excludente, opa, está errado, porque houve sim a previsão de excludente de responsabilidade civil na decisão do STF. Ele fala assim, do caso fortuito, em razão de imprevisibilidade dos danos sofridos, não, o Fernando invadiu o local que estava claramente demarcado. Objetiva do Estado, ok. E não incide excludente, esse não incide excludente aqui torna essa daqui errada também. Ele fala assim, da culpa exclusiva da vítima em razão da relevância da função desempenhada. Olha, a relevância da função não justifica o cara se autocolocar em risco, né? Não dá para fazer isso. E subjetiva do Estado, a gente já sabe que não é subjetiva, porque o STF entendeu que é objetiva, mas admite excludente. Então, gabarito letra B. Próxima questão. Em janeiro de 2020, José foi condenado a 12 anos de reclusão pela prática de crime em regime de fechado em presídio do Estado. Quando conseguiu fugir, olha só, fuga, através de um túnel subterrâneo em janeiro de 2021. 8 meses depois, olha só, ele já fugiu a tempo. 8 meses depois, José se associou a outros delinquentes em organização criminosa e praticou latrocínio,
que causou a morte da cidadã Maria. Aí os familiares foram buscar a indenização, né? Alegando que o Estado foi omisso por não exercer a contento a vigilância sobre o preso, que estava originariamente sob sua custódia. No caso em tela, à luz da jurisprudência, a responsabilidade por danos decorrentes do novo crime praticado por José, pessoa foragida que vitimou Maria. Como é que funciona a responsabilidade civil pelo ato do José? Nesse caso, não é caracterizada a responsabilidade civil do Estado. Nós já vimos que não existe mais o nexo causal, pois incidiu causa de exclusão de responsabilidade civil consistente em caso fortuito e força maior. Não é esse o motivo, né? Não é caso fortuito e força maior aqui. A letra B diz que haveria responsabilidade civil do Estado, não havendo que se provar o elemento subjetivo dolo ou culpa dos agentes responsáveis pela omissão. Pessoal, não existe a responsabilidade civil do Estado, porque não existe mais o nexo causal com a fuga. Então, não está caracterizada a responsabilidade. Esse é o erro dessa questão. Letra C. Não está caracterizada, pois não restou demonstrar o nexo causal direto entre o momento da fuga e o latrocínio que matou Maria. Ou seja, se ele cometeu isso para conseguir fugir, ele pulou o muro, viu a Maria ali, apontou a arma para a Maria se assustou, ele atirou na Maria, roubou a moto, o carro dela e fugiu. Nesse caso, o roubo seguido de morte, o latrocínio, tem nexo causal com a fuga. Aí haverá responsabilidade civil do Estado. Agora aqui já faz 8 meses que ele fugiu. Então não existe mais o nexo causal, então não está caracterizada a responsabilidade civil do Estado. Está caracterizada havendo que se provar o elemento subjetivo dolo ou culpa dos agentes penitenciários responsáveis pela omissão em que sejou a fuga. Não está caracterizada conforme eu já mostrei para vocês, que é a decisão do STF. Letra E, está caracterizada e o Estado alfa, caso condenado, deve promover a ação de regresso. Também está errado por quê? Porque não está caracterizada a responsabilidade civil do Estado. Gabarito letra C nessa questão, e com isso nós acabamos esse nosso bloco de jurisprudência. Entre aspas, vapt-vupt, né? Mas foram com certeza aqui quase 40 minutos que serão muito úteis para você resolver muitas questões de concurso público. Grande abraço para todos vocês. Que bom que a gente acabou mais um assunto aqui. Espero que essa aula ajude muito você na sua jornada. Um grande abraço e até a próxima.